Imagina a seguinte situação: você está de plantão, avaliando o paciente com quadro de AVC isquêmico e é solicitada uma angiotomografia arterial cervical. Aí você abre o exame e durante a análise do exame você percebe que o contraste não está passando por uma das carótidas internas. E aí surgem algumas hipóteses diagnósticas, né? Será que esse contraste não está passando por ali porque ela ocluiu, né, devido a uma placa ateromatosa, por exemplo? Será que o contraste não está passando porque houve uma dissecção carotídea? Ou será que não tem nenhuma oclusão ali, né, na carótida interna cervical? Será que você está numa situação que é chamada de pseudo-oclusão da carótida interna cervical? Se você não tem segurança para avaliar esses três tipos de situações numa situação de urgência, durante um plantão, então fica comigo até o final do vídeo que eu acho que eu posso te ajudar a ter mais segurança para fazer essa diferenciação numa situação de emergência. Meu nome é Fábio Taqueda, eu sou médico radiologista, eu fiz neuroradiologia na Beneficência Portuguesa de São Paulo e espero que você goste do vídeo. Nós vamos ver um caso que é muito interessante, não é um caso complexo, mas é um tipo de conhecimento que é muito importante para quem lida com, principalmente com emergências neurológicas, né? Não é uma coisa tão rara assim, muito provavelmente subdiagnosticado em diversos casos. Então, é um paciente de 58 anos de idade, com quadro de AVC isquêmico e casos confirmados foi realizada uma angiotomografia. Hoje a Anvisa negou. Foi realizada uma angiotomografia, então, para avaliar esse quadro clínico de AVC isquêmico. Quem já viu o caso, se quiser mandar aí no chat, reservado ou público mesmo, a hipótese diagnóstica, pode mandar. E vamos lá. Então, foi feita uma angiotomografia arterial, cervical e intracraniana. A técnica não ficou muito adequada, não, mas na situação de emergência, de urgência, muitas vezes a gente tem que se virar com o que tem. Às vezes o paciente não está bem clinicamente, não é possível ficar repetindo, né? Até ficar com uma condição ótima ali do ponto de vista técnico. Então, muitas vezes o paciente faz as pressas ali, a gente precisa se virar com o tipo de informação que a gente consegue obter. Então, apesar de ser um exame de angiotomografia arterial cervical, você vê que o tempo de aquisição ficou bem precoce aqui, né? A gente vê muito mais contraste nas artérias pulmonares, então ficou um exame bom para VTEP, por exemplo. Não ficou tão bom para VTEP porque ficou com bastante artefato de movimento respiratório, mas mesmo assim ficou com tinha um pouco de contraste já aqui nas artérias cervicais, então vamos ver o que a gente pode observar. Então aqui a gente vê o arco aórtico, né? Como eu já disse, a concentração de contraste não está ali ideal, mas a gente já pode avaliar alguma coisa. A gente vê aqui a saída do tronco bracocefálico e a carótida comum emergindo a partir do tronco bracocefálico, né? Portanto, uma variação anatômica. Então, vamos acompanhar vaso por vaso aqui para fazer um exercício, né? Para quem não está acostumado. Então, pessoal, aqui o arco aórtico, aqui a artéria subclave esquerda. A artéria subclave esquerda está tudo ok, artéria axilar. Então, até onde a gente consegue identificar, não tem nenhuma alteração importante. Agora vamos aqui antes de ir para a carótida comum esquerda, vamos para o tronco bracocefálico. O tronco bracocefálico aqui ele está bifurcando, está até ruim de ver aqui, né? Tem muito contraste aqui no sistema venoso ainda, fazendo bastante artefato. Está até ruim de ver a bifurcação aqui entre carótida comum à direita e artéria subclávia. Então, para você ver que é importante, né, a escolha do lado da injeção do meio de contraste endovenoso. Se você tiver uma suspeita, por exemplo, de uma oclusão, de uma artéria mais proximal, um sequestro, né, da artéria subclave, alguma coisa assim, é importante fazer a escolha correta do lado para injetar o contraste, porque pode ter muito artefato, praticamente inviabilizar, impossibilitar a sua análise de uma artéria mais inferior. Então, a artéria subclave direita ficou praticamente impossível de avaliar com esse tanto de contraste aqui no sistema venoso, né? Promovendo todos esses artefatos. E subindo aqui, vamos acompanhar então agora as artérias vertebrais. Vamos começar pelas artérias vertebrais e depois a gente parte para as artérias, para as carótidas que tem achados mais interessantes. Opa, começou agora, mal. Então, olha só, aqui tem a artéria subclávia e aqui está a carótida comum. Né? Então, vamos acompanhar a artéria subclávia, procurar a artéria vertebral. A artéria vertebral está emergindo aqui. Está emergindo aqui, então vamos acompanhar. A gente tem aqui o segmento V1. Segmento V1,
Lembrando que ele geralmente pula, né, o forame transverso ali de C7, depois ele começa a passar pelos forames transversos das demais vértebras. Então, começou a passar pelo forame transverso, e pelos forames transversos, virou o segmento V2 da artéria vertebral. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil de identificar. A artéria vertebral aqui, como eu já disse, o contraste não está uma Brastemp aí, mas dá para a gente fazer alguma avaliação. A gente vai acompanhando só essa artéria, não adianta avaliar a angiotomografia olhando várias artérias ao mesmo tempo que você vai se perder. Então, acompanhando a artéria vertebral direita, segmento V2, saiu do forame transverso aqui de C2, né, virou segmento V3, faz essa curvatura aqui, segmento V3, entrou na dura, vai virar segmento V4, né, a artéria vertebral, estou acompanhando ela por enquanto. Se alguém se perder aí, perdi a artéria vertebral, pode avisar que a gente volta. Né? E depois aqui já juntou com a artéria vertebral contralateral, formando a artéria basilar. A gente desce lá, vai avaliar agora a artéria vertebral esquerda. A artéria vertebral esquerda, ela está saindo da artéria subclave esquerda, que é aqui, né? Estou na dúvida, será que isso aqui é artéria vertebral? Será que não é? A gente pode avaliar de cima para baixo também, né? Ver se a artéria está passando pelos forames transversos, e você confirma que é artéria vertebral. E aqui a gente já vê que é uma artéria mais fininha, né? É muito comum isso aqui entre as artérias vertebrais. Tem um lado que é dominante, mais calibroso, outro lado que é mais fino, hipoplásico. Né? Então a gente vai acompanhando aqui a artéria vertebral esquerda, começou a passar nos forames transversos, segmento V2, 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 V2. Segmento V2, saiu aqui, segmento V3, penetrou na dura mater, segmento V4. Né? Daí tá vindo aqui. Não estou conseguindo ver aqui, né? A artéria vertebral ela não mantém o calibre normal até chegar ali na artéria basilar, né? O que é isso aqui, pessoal? Como vocês interpretam isso aqui? Então, primeiro desafio aí do Neuroimagem ao vivo. O que está acontecendo com essa artéria aqui? Tem uma oclusão do segmento V4 da artéria vertebral esquerda. É uma variação anatômica. O que vocês acham? Dissecção? Dissecção é um diagnóstico diferencial, né? Você pode pensar, é uma artéria que ela tá reduzindo o seu calibre. Mas tem uma dissecção puramente aqui do segmento V4, primeiro que é pouco comum. O mais comum é aqui do segmento V3, né? Você vê que a artéria vertebral aqui no segmento V3 é uma região que ela fica dançando mais, né? E tem uns pontos de ancoragem aqui da artéria vertebral. Então, aqui no segmento V3 é mais comum. Aí pode ter uma extensão da dissecção, né, da artéria vertebral para o segmento intradural, e é importante identificar isso aí. Porque uma vez que você tem dissecção no segmento intradural, a chance de você ter um rompimento, sangramento, né, no espaço subaracnoide é muito maior, até pela constituição da parede, né, que é uma parede mais delicada, mais fina, no segmento intradural das artérias vertebrais. Mas uma coisa que fala contra a dissecção é que tem um afilamento, mas eu não consigo enxergar um espessamento parietal associado. Né? Tudo bem, é uma artéria pequenininha. Eventualmente, se você tiver uma clínica muito favorável à dissecção e se estiver na dúvida na hora, eventualmente vale a pena fazer uma angiorressonância, né, que vai te permitir fazer uma análise mais detalhada da parede arterial. Mas, nesse caso aqui, eu teria uma outra e principal hipótese diagnóstica, uma hipoplasia. Então, assim, é muito comum, principalmente no lado da artéria vertebral hipoplásica, ela tem um fluxo preferencial para a paica, né, para a artéria cerebelar posterior inferior. Então, tá vendo? Ó, ela não se continua até encontrar ali na artéria vertebral contralateral. Tá vendo? Ó, se a gente espessar aqui, ó, aqui está o trajeto da artéria vertebral esquerda, ó, do segmento V4, né? Mas aqui, ó, ela faz um trajeto, ela se continua principalmente, ela tem um fluxo preferencial para a paica. Então, é bem comum acontecer isso aqui, tá? Então, se você estiver acompanhando e ela de repente ela fila, às vezes até some, você não consegue nem enxergar direito, dependendo da resolução do aparelho, né? Mas você vê que ela se direciona ali para a paica, para a artéria cerebelar posta inferior, isso aqui é uma variação anatômica muito comum. E depois ela segue mais hipoplásica, bem fininha, muitas vezes imperceptível até, né?
Então, tomar cuidado para não confundir isso aqui com oclusão, tá? Do segmento B4 da artéria vertebral, uma dissecção, alguma alteração mais preocupante. Então, é só uma variação anatômica mesmo, apresentando um fluxo preferencial aqui para a paica, né? Você vê que ela se continua, parece que ela, né, em vez de continuar aqui no trajeto dela, o trajeto dela continua no trajeto da paica aqui, ó, né? Ela faz uma curvatura paica aqui, junto ao aspecto inferior do hemisfério cerebral esquerdo, depois ela sobe, faz parece uma montanha-russa, né? O trajeto da paica. Então a gente já avaliou as duas artérias vertebrais, tem só essa variação anatômica, uma assimetria, né? Uma artéria vertebral direita dominante, uma artéria vertebral esquerda hipoplásica, com fluxo preferencial para a paica. E agora vamos avaliar as carótidas, né? Então vamos avaliar a carótida interna direita, comum direito primeiro. Então está aqui a artéria carótida comum, tá bem ruim de avaliar aqui, né? Bastante artefato pelo contraste endovenoso. A gente vai subindo aqui, ó, carótida comum direita, carótida comum, carótida comum, carótida comum e bifurcou. Bifurcou, né? Carótida externa, carótida interna. Como que eu sei que carótida interna é carótida externa? É só acompanhar, né? Se começar a sair um monte de ramificação, carótida externa. Se for em direção ao canal carotídeo, carótida interna. Né? Então, ó, você vê que bifurcou, começa essa parte mais abaulada aqui, mais proeminente, né? Que é o bulbo carotídeo. E depois ela dá uma filadinha, né? Ó, tá vendo? Essa carótida, esse ramo aqui da carótida, depois da bifurcação, está se emitindo vários ramos. Então, a carótida externa, tá vendo? E aqui, né, depois do bulbo carotídeo, a carótida interna ela volta a ficar com um calibre um pouco menor, por isso que a gente usa a técnica NASCET, né, para mensurar o grau de estenose. O bulbo, se você for comparar com o bulbo carotídeo pós-estenose, você pode superestimar o grau de estenose, sempre compara com o segmento mais distal da carótida interna, a partir do momento que as suas paredes estão com orientação paralela. E seguindo aqui, subindo os cortes, a gente vai ver que a carótida, essa parte aqui, né, da bifurcação, ela vai entrar aqui no canal carotídeo, né? E no canal carotídeo, então, confirma dessa forma que é a carótida interna. Estou na dúvida, você pode daí reformatar no MPR, fazer reconstrução MIP para ficar um pouco mais intuitivo, mais parecido com as imagens de anatomia, né? Então, ó, você vê que mesmo não estando num tempo de aquisição ideal, a gente consegue fazer uma avaliação, pelo menos diagnóstica ali, né, para ajudar a definir a conduta do paciente. Aqui tem um espessamentozinho parietal, né, uma placa teromatosa aqui, ó, a gente pode fazer reconstrução no menor eixo. Aí o que tem de informação importante, né? É importante ver se não tem ulcerações nessa placa. A gente avaliar a espessura, né? Lembrando que placas com mais de 3 milímetros de espessura são placas com risco maior de apresentar sintomatologia. E a densidade também, né? A gente pode medir a densidade também da placa teromatosa, procurar sempre pelos pontinhos, áreas mais hipodensas, né? E só para lembrar aqui, ó, né? Então, das faixas de densidade que podem ajudar o nosso raciocínio para ver qual que é o predomínio da composição da placa, né? Então, quando for muito hipodenso, a gente tem que pensar na possibilidade de hemorragia intraplaca, que obviamente a gente vai conseguir avaliar melhor através de ressonância magnética. Quando tiver em torno de 63 unidades Hounsfield, a gente vai sugerir um predomínio de componente lipídico e um componente fibroso um pouco mais alto, né? Então, sugere placa mole, bateu o olho, placa hipodenso, placa mole, e daí pela densidade você consegue estimar mais ou menos, através das densidades ali, qual que é o predomínio da composição dessa placa, né? É uma das formas da gente fazer essa avaliação. Eu não estou conseguindo clicar aqui. Aí. Tá, então, assim, uma placa teromatosa discreta aqui no bulbo carotídeo direito, mas, assim, né, sem estenose significativa, não vou nem medir aqui, porque, pelo amor de Deus, né, tá bem amplo aqui o bulbo carotídeo, não faz sentido eu ficar medindo para dizer quanto por cento que tem de estenose nessa região. Agora, vamos voltar aqui, ó, vamos acompanhar agora o lado esquerdo. Carótida comum esquerda está saindo ali do tronco bracocefálico, carótida comum, carótida comum, carótida comum, carótida comum, carótida comum, carótida comum, carótida comum. Está meio sujinho aqui, né? Espessamento parietal irregular. E daí bifurcou.
bifurcou, aquela mesma coisa, né? Carótida externa, carótida interna, qual que é qual, vamos acompanhar aqui. E daí já está meio diferente aqui no lado esquerdo, né? A gente já viu que um lado aqui, não estou vendo muito contraste aqui nessa região. Aqui, ó, a carótida externa, né? Os raminhos saindo, eu não lembro de cabeça todos eles, não. Mas aqui é a carótida interna, né? Não estou vendo contraste, mas dá para acompanhar o contorno, né? Se eu acompanhar o contorno, eu vou ver que é o vasinho que vai chegar ali no canal carotídeo, né? Então, acompanhando o contorno, mesmo sem contraste no interior da artéria, uma quantidade ostensiva, né, de contraste, como a gente está observando no lado direito, eu consigo acompanhar e confirmar a anatomia. Eu posso também, mais uma vez, né, sempre que estiver analisando, fazer a reconstrução no MPR. E peraí, deixa eu tirar um pouco o zoom aqui, que ficou mais difícil. Tá meio torto aqui. O que está acontecendo? Por que não está dando certo? Peguei a bifurcação aqui no sagital. No coronal. Tá meio tortuoso aqui. Deixa eu dar uma espessada no MIP aqui. No MIP ficou um pouco mais, deu uma visão um pouco mais panorâmica aqui. Aqui, ó, tá vendo? Aí reconstrui. Opa! Ó, reconstruir no MIP, né? Aqui eu tenho então a carótida comum. Essas áreas hiperdensas aqui são componentes calcificados, né? Prováveis componentes calcificados da placa ateromatosa. A carótida externa e a carótida interna. O que aconteceu aqui, pessoal? Qual que é o diagnóstico? Quem estiver acompanhando no Pax aí, oclusão. Tá, oclusão onde, o Diego? Deixa eu tirar o MIP aqui para acompanhar. Ó. Esse aqui é o MIP, ó, carótida comum, bifurcou, né? Externa e interna. A interna está vindo aqui. Esse aqui é só o contorno, né? Carótida interna, nível da bifurcação. Então, ó, vamos nos atentar a um detalhe aqui que vai ajudar no raciocínio, né, no diagnóstico diferencial. Então, no nível da bifurcação, não é, porque ó, aqui é bifurcação, né? Então, aqui eu estou vendo o bulbo carotídeo, eu estou vendo o contraste até um pouquinho mais além do bulbo carotídeo, né? E aqui, ó, ele dá uma afilada aqui e some, começa a sumir o contraste, né? Só aí, aqui some bem, um pouquinho mais para cima, deixa eu espessar um pouco menos. A partir desse ponto aqui, mais ou menos, eu não vejo. Afila bastante, pelo menos, né? A luz do vaso. Então, assim, essa descrição anatômica que eu acabei de fazer, né? Que existe um afilamento da luz preenchida por contraste, né? Distal ao bulbo carotídeo. Isso aqui ajuda a gente a pensar em diagnósticos diferenciais no paciente com quadro de AVC isquêmico. Tá? Quem dá mais, pessoal? O que vocês acham? O que está acontecendo nesse paciente? Qual que é o diagnóstico? Ou possíveis diagnósticos, né? Se quiserem listar diagnósticos diferenciais. Tá vendo? A bifurcação em si, ela está pérvia, né? Ela está passando contraste aqui. O bulbo também está relativamente preservado, né? Pelo menos não tem. Depois ele vai filando, fica bem fininho aqui. Dissecção. Esse é um diagnóstico diferencial muito importante, né? Então, isso é uma forma... Opa, ó, o Saulo mandou uma xará aí de um neuroradiologista bem famoso, né? O Carotid Web. Eu já volto no Carotid Web, tá? Carotid Web, né? Vamos fazer a pronúncia correta. Então, dissecção. Por que dissecção é um diagnóstico diferencial importante aqui? Porque uma das formas, né, da gente diferenciar uma oclusão devido a uma placa tromatosa que fechou a carótida interna e uma dissecção carotídea, uma das características é a localização, né? A dissecção, via de regra, ela vai ser pós-bulbo carotídeo, né? Então, distal ao bulbo carotídeo, mais ou menos como a gente está observando aqui. Tem uma discreta diferença aqui que
eu já vou entrar nesse detalhe, né? Então, assim, pela localização, acho que o principal diagnóstico diferencial tem que ser dissecção carotídea. Quando a gente tem uma placa ateromatosa causando oclusão na carótida, via de regra, aí sim, né, a gente vai ter uma oclusão aqui na região da origem mesmo, né, na região do bulbo carotídeo. Por quê? Porque é aqui, no bulbo carotídeo, onde a gente vai ter geralmente placa ateromatosa. É aqui que a gente vai ter a placa ateromatosa, e é a placa ateromatosa que vai, né, geralmente causar oclusão, quando a oclusão é aqui na carótida cervical por essa etiologia, né? Não tem stop abrupto aí, ó. Aí tá, o pessoal já tá ficando mais atento, né? Isso aí vai ser essencial para o nosso diagnóstico final, tá? Não tem stop abrupto. Mas deixa eu voltar aqui para um outro diagnóstico, né? Diferencial. Carotid web. Essa imagem aqui ela é bem sugestiva de carotid web, né? Carotid web. Eu não sei se tem tradução, membrana carotídea. Eu acabo usando o termo em inglês mesmo na minha rotina, porque eu lembro que a última vez que eu pesquisei em português eu não encontrei uma descrição. Assim. Então, carotid web. O que é essa teia, né? essa membrana carotídea? Essa membrana carotídea ela é considerada uma variante da displasia fibromuscular. Né? Então, o típico é o acometimento do bulbo carotídeo, tá? Na superfície posterior, da mesma forma que a gente está observando aqui. Então, a gente tem uma membrana mesmo, né? Fica com esse formato. Na verdade, pode ter morfologia diferente, pode ter esse formato, um formato bem parecido com o que a gente está observando nessa imagem isolada aqui. Ela pode ter uma morfologia que parece um lábiozinho, assim, sabe? Boiando aqui. E é sempre na parede posterior do bulbo carotídeo. Tá? Então, é considerado uma variante, tá? da displasia fibromuscular. E por que eu acho que não é carotid web aqui, que eu acho que fala mais a favor de uma placa ateromatosa nesse caso? Porque quando a gente olha aqui no plano axial, nesse mesmo nível, a gente observa que esse espessamento parietal ele é todo irregular, ó, ele tem áreas de ulceração, tá vendo? Ó, ele continua aqui, ó, então tem áreas de ulceração, tem bastante componente calcificado da placa ateromatosa, né? Então o diagnóstico de carotid web a gente vai fazer principalmente quando a gente não tem uma doença ateromatosa tão exuberante assim, principalmente pacientes jovens. Da mesma forma que uma placa ulcerada, né, que como a gente está observando aqui, ela aumenta o risco do paciente ter AVC isquêmico, mas assim, ela vai ter uma morfologia mais regular, vai parecer uma membrana mesmo, tá? Parece uma membrana sempre na parede posterior, na região do bulbo carotídeo. Então, um diagnóstico diferencial importante, baseado nessa imagem de forma isolada, mas quando a gente olha no plano axial e observa de forma mais um pouco mais detalhada aqui, ó, a gente vê que tá vendo, essa é uma placa ateromatosa toda irregular, ó, com ulceração, entendeu? Então, eu acho que tem componentes calcificados, né, na placa ateromatosa aqui, essa calcificação maior aqui. Então, tudo isso fala mais a favor de que esteja diante de uma placa ateromatosa mista, com ulceração superficial, o que pode ter predisposto o paciente ao diagnóstico final dele, tá? Eu posso usar o score de NASCET na tomografia? Sim, pode usar sim. O NASCET, na verdade, você vai conseguir usar de forma muito mais... Deixa eu só ver se eu estou falando da mesma coisa. NASCET, isso. O NASCET é muito mais fácil você fazer na tomografia do que no ultrassom, né? Por quê? Porque no NASCET você vai ter que comparar com a carótida interna numa região mais cranial, onde as paredes já estão paralelas, né? Você não pode comparar com o bulbo carotídeo, né? A parte de estenótica com o bulbo carotídeo. Quando a gente está falando especificamente do NASCET, né? Por isso que na angiotomografia, essa região mais cranial aqui é mais difícil de avaliar pelo ultrassom, né? Pelo Doppler. Por isso que o NASCET vai ser mais facilmente avaliado pela angiotomografia ou angiorressonância. Sinal da chama de vela, perfeito, é isso aí. Mas espera aí, vamos exercitar um pouco mais. Para quem não sabe o que é o sinal da chama de vela, né? Para quem não ficou atento que também aqui ó, foi comentado, não tem stop abrupto, né? Então,
Vamos aproveitar que foi comentado isso aí, ó. Olhando, focando aqui no ponto de interrupção, né? Olha, quando a gente vai no ponto mais cranial, a gente não consegue identificar contraste, beleza. Só tem um detalhe importante aqui, ó, que na dissecção carotídea, deixa eu especificar o corte aqui para ficar mais evidente. Na dissecção carotídea, geralmente, tá? Lógico que tem sempre as exceções, na dissecção a gente vai ter uma interrupção da coluna de contraste mais abrupta, tá? Então a gente vai ter um afilamento, né? Daí, às vezes pode ficar um cordãozinho de contraste lá para cima, né? Ou você pode ter uma interrupção da coluna de contraste, mas você vai ter uma interrupção mais abrupta. A gente está vendo uma característica aqui que é muito importante, que a gente vai enxergar melhor sem especial corte, sem o MIP aqui, que é um aspecto meio sujo, né? Em inglês eles descrevem como sluggish, parece uma lama, né? Então você vê que o contraste, conforme a gente vai subindo a coluna de contraste, ela vai ficando mais suja, é como se o meio de contraste que foi injetado no meio intravenoso aqui estivesse se misturando ali com uma coluna de sangue, sabe? E o contraste não está conseguindo progredir. E daí, se a gente for lá para cima, tem algumas características interessantes também que falam contra esses dois principais diagnósticos diferenciais, né? Que são os mais comuns, que é uma oclusão do bulbo carotídeo por uma placa teromatosa e dissecção carotídea. A outra coisa que fala também um pouco mais contra, né, dissecção carotídea, a idade do paciente, né? Geralmente é mais comum de observar em pacientes mais jovens, né? Não que um paciente de 58 anos não possa ter uma dissecção carotídea, mas é só um fator a mais que... Deixa eu só dar uma ajeitada aqui na angulação, para ficar mais fácil de trabalhar. Tá, mais ou menos. Tá, dei uma alinhada aqui no plano axial. Então, olha só, aqui, acompanhando aqui o segmento petroso aqui, né, da carótida interna direita, daí vem o sifão carotídeo e ele tem aqui a artéria comunicante posterior, né, saindo do segmento terminal ou segmento comunicante da carótida interna, e depois ele se bifurca. Ele se bifurca no que a gente chama de T-carotídeo. Né? Por que T-carotídeo? Porque a gente consegue entender melhor essa região que a gente pode chamar de T-carotídeo quando a gente tem uma visão frontal aqui, quando reconstrói no MIP, principalmente. Né? Então, essa aqui, ó, é a região do segmento terminal da carótida interna, né? Que ele se bifurca. Ó. Aqui tem uma visão frontal, tá se bifurcando. Né? Artéria cerebral anterior e artéria cerebral média. Né? Parece um T-carotídeo. E daí, ó, no lado esquerdo... Então vamos do lado esquerdo. Eu já acompanhei o lado direito, agora vamos acompanhar o lado esquerdo. Lado esquerdo, ó, eu não vejo contraste passando aqui no canal carotídeo, né, segmento petroso. Não vejo contraste aqui no sifão carotídeo. Não vejo, inclusive, aqui nas regiões, no segmento clinoide, segmento oftálmico, o que é estranho, tá? O que é estranho tanto em dissecção carotídea quanto em casos de oclusão na carótida cervical, oclusão verdadeira ali na carótida cervical. Estou já dando um spoiler aí do diagnóstico final. Por que é estranho? É tão estranho que, assim, na prática, quem está acostumado a laudar sabe que é quase que um cacoete, né? Quando você começa a descrever que tem uma oclusão ali na carótida interna cervical, a gente já descreve, ó, sinais de oclusão da carótida interna desde sua origem, com sinais de recanalização no segmento clinoide, porção supraclinoide. Praticamente sempre, a gente consegue enxergar, quando a oclusão é lá embaixo, lá na cervical, a gente consegue enxergar contraste aqui já na porção, no segmento clinoide, né, no segmento terminal, ou porção supraclinoide. Né? E por que é muito comum de observar isso aqui? Porque a gente tem um polígono de Willis, né? Então, o polígono de Willis, ó, ele faz um circuito aqui e ele permite essa circulação. É uma forma de circulação colateral tentando compensar uma oclusão mais proximal. Então, assim, eu não lembro de ter visto um caso com uma oclusão lá na região cervical que não tivesse um pouquinho de contraste, pelo menos, aqui na porção supraclinoide. Tá? Então, aqui ó, a gente tem um envolvimento. E essa característica que é importante para você suspeitar e depois fechar o diagnóstico, a gente tem um acometimento bem nítido aqui do T-carotídeo. Né? Então, deixa eu formatar aqui no plano coronal, tá vendo? Então, eu tenho o T-carotídeo à direita e eu não enxergo, não tenho contraste aqui no T-carotídeo à esquerda. Ou seja, eu tenho alguma coisa que não está me permitindo o sangue chegar nem na região proximal aqui da artéria cerebral anterior e nem na artéria cerebral média. Tá? Então, quando a oclusão é lá embaixo, não faz sentido a gente enxergar esse padrão
hipocontrastação aqui nas artérias intracranianas. Vasculite é uma possibilidade, é um diagnóstico diferencial, né? Dependendo do acometimento. Existe uma condição em crianças, né, que eu posso estar errando o nome, mas se não me engano é arteriopatia transitória intracraniana, que tem uma forte correlação com herpes zoster, né? E tipicamente faz uma oclusão bem aqui na região do T carotídeo também, às vezes pode fazer um padrão moiá-moiá. Mas aqui, no paciente com 58 anos de idade, tem uma principal hipótese diagnóstica, né? Antes para o diagnóstico final, eu queria mostrar aqui a aquisição que foi feita um pouquinho mais tardia, né? Então, você vê que teve essa aquisição bem precoce, e talvez isso aqui tenha contribuído, né, para fazer esse padrão radiológico. Né? Lembrando que o contraste ficou praticamente muito precoce, a maior parte do contraste está ali nas artérias pulmonares, não nas artérias cervicais, mas foi feita uma aquisição um pouco mais tardia. Né? Um pouco mais tardia, essa aqui é uma aquisição mais tardia, a gente vê que o contraste agora está mais no sistema venoso até, né? Já passou a concentração máxima ali dentro do sistema arterial, agora a gente tem uma concentração mais tardia no sistema venoso, e fica mais evidente daí o nosso diagnóstico final. Né? Qual que é o diagnóstico, pessoal? Para quem falou os sinais radiológicos, o que a gente tem que suspeitar quando vê essas duas alterações? Essas duas alterações. Esse aspecto sujo, esse sinal da vela aqui na carótida interna proximal, no segmento cervical da carótida interna, e esse padrão de oclusão aqui na região do T carotídeo. Duas condições que causariam uma interrupção do fluxo sanguíneo e da progressão do contraste aqui na região cervical, né? Dissecção e uma oclusão aqui no segmento cervical da carótida interna. Se eu tivesse uma oclusão aqui embaixo, o meio de contraste iria conseguir se redistribuir. Eu muito provavelmente conseguiria enxergar contraste aqui nas regiões mais craniais da carótida interna pela compensação através do polígono de Willis aqui, tá, pessoal? Então, quando tem esse acometimento do T carotídeo, eu tenho esse padrão aqui meio de lama, né, sluggish, um aspecto meio sujo da coluna de contraste, a gente tem que pensar na possibilidade de diagnóstico de pseudo-oclusão da carótida cervical. Tá? Assim, é uma pseudo-oclusão, mas não é que tem uma pseudo-oclusão em relação à oclusão da carótida cervical, mas é uma oclusão verdadeira que está ocorrendo aqui em cima. Então, todos os sinais radiológicos falam a favor da presença de um trombo obstruindo as artérias aqui em cima. Tá? Isso aqui acabou ficando reforçado na aquisição mais tardia. Olha só. Então, vamos para a aquisição tardia. Quando tem essa aquisição mais tardia, bastante contraste aqui nas veias já intracranianas, né? Então, o contraste passou pelas artérias, já está uma concentração grande ali no sistema venoso intracraniano. E olha só, aí agora já estou vendo contraste aqui, né? Ó. Já progrediu o contraste até aqui no segmento petroso, ó. Tem contraste aqui em cima. E ele interrompe mais uma vez, ó, no T carotídeo. Vamos reformatar aqui, ó, no coronal. Vou fazer o MIP. Ó, tá vendo? O T carotídeo. Aqui eu consigo até desenhar, né, o T carotídeo. Ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. T carotídeo aqui. Carótida interna, segmento terminal, bifurcou na carótida cerebral anterior, cerebral média. E aqui à direita, ó, eu vejo o segmento terminal aqui. Aqui já não tem contraste, ó, mas aqui está o contorno da carótida interna. Aqui está sem contraste, aqui já tem oclusão, provavelmente. Né? Aqui, ó, eu vejo um pouquinho da cerebral média. Aqui continua com contraste já, né? Provavelmente por circulação colateral. E a cerebral anterior, eu não consigo desenhar muito bem aqui, porque não raramente também a gente tem uma hipoplasia, né, do segmento A1 da cerebral anterior. Então, tem que ter, geralmente tem esse acometimento do T carotídeo, tem um acometimento mais proximal, né, não tem um acometimento só mais distal, por exemplo, no segmento M1 da artéria cerebral média, tem que ter esse acometimento mais distal da carótida interna, porque, via de regra, quando a gente tem esse padrão de pseudo-oclusão da carótida cervical, carótida interna cervical,
a gente tem o acometimento também dessa artériazinha aqui, ó, da origem dela. Né? Essa artéria aqui, qual que é essa artéria aqui, pessoal? Deixa eu dar um MIP aqui para ajudar o pessoal. Qual que é essa artériazinha aí? Que comunica, né, a carótida interna aqui, a artéria cerebral posterior. Faz a divisão de segmento P1 e P2 da artéria cerebral posterior. Artéria comunicante posterior. Então, por que tem, geralmente está associado a uma oclusão mais proximal, envolvendo inclusive a origem? Ó, tá vendo? Ó, que aqui tem a falha de enchimento, ó, aí a cerebral, a comunicante posterior está saindo dela. Acomete a origem porque se não tivesse o acometimento da origem, a circulação, né, a compensação ali através do polígono de Willis ia fazer com que o meio de contraste conseguisse passar aqui para o restante do polígono de Willis. A gente ia ter contrastação aqui, né, por exemplo, no segmento distal da carótida interna, mesmo nas fases mais precoces. Então, quando a gente faz uma aquisição mais tardia, a gente vê que tem o trombo aqui no topo da carótida interna, na região do T carotídeo, cometendo um pouquinho da artéria cerebral anterior e um pouquinho aqui da artéria cerebral média. Então, quando eu faço espessamento, ó, não enxergo o segmento, boa parte do segmento M1 aqui da artéria cerebral média. E você vê, ó, aqui na aquisição mais precoce, dá a impressão de que não tem fluxo nenhum, né, nos ramos ali da artéria cerebral média. Mas quando a gente faz uma aquisição mais tardia, a gente observa que tem uma boa rede de colaterais, né, uma aquisição mais tardia. Então, você vê que tem bastante colateral, o que vai de encontro com as alterações no parênquima, né? Assim, a imagem não ficou adequada, a técnica não foi especificamente para avaliar o parênquima encefálico, mas você vê que tem uma preservação boa do parênquima encefálico, né? Apesar de uma oclusão, assim, então, um trombo relativamente extenso. Tá? Então, isso aqui se chama pseudo-oclusão da carótida interna cervical. Então, o que está acontecendo? O que a gente está observando aqui, pessoal? O que acontece nessa situação... Deixa eu ver se especificando um pouquinho mais os cortes fica mais fácil de entender. Então, o que acontece? A oclusão está aqui em cima, no T carotídeo. Então, a gente tem a carótida interna aqui, né? Passa aqui pelo seio cavernoso, passa pelo seio petroso. Vou fazer uma ilustração bem grosseira aqui, tá? Então, o trajeto da carótida interna está por aqui, ó. Tá por aqui, passa pelo canal carotídeo, vem aqui, né? Na região da bifurcação e carótida comum. Daí, o que acontece? Quando eu tenho uma oclusão aqui em cima, o raciocínio é parecido com o que a gente está acostumado a observar, né? Eu digo assim, para quem trabalha bastante com radiologia, quando a gente tem um cálculo obstruindo o ureter lá embaixo, o que a gente está acostumado a ver lá no sistema urinário? Quando tem um cálculo obstruindo o ureter, a gente não tem uma progressão mais tardia, né, do meio de contraste naquele ureter que está obstruído. E aqui é a mesma coisa, a gente tem uma obstrução lá em cima, e a coluna de contraste não consegue progredir, ou pelo menos progredir de forma mais tardia. Tá? Então, por que é importante ter o conhecimento desse padrão radiológico aqui, né, de pseudoclusão? É importante você diferenciar se a obstrução, o ponto de obstrução está realmente aqui na região cervical ou se está aqui no segmento intracraniano. Tá? A importância disso a gente vai ver agora. Deixa eu compartilhar aqui. Então, primeiro, né, mais uma vez, ó, são esses dois sinais radiológicos que tem que fazer a gente ficar atento a essa possibilidade, tá? Acometimento do T carotídeo e esse aspecto sujo, tá vendo? Na região proximal, geralmente distal, tá? Ao bulbo carotídeo, assim como a dissecção carotídea, mas a dissecção carotídea tem uma interrupção mais abrupta aqui da carótida, da coluna de contraste, né? Então, essas duas características aqui
tem que fazer a gente obrigatoriamente suspeitar dessa possibilidade. Tá? Por que é importante a gente ficar atento a esses dois cenários radiológicos? Porque na grande maioria dos serviços é feito só a angiotomografia em um tempo só, né? Só no tempo arterial, uma aquisição mais precoce. Então é importante você fazer uma aquisição mais tardia. Se você tiver softwares, um aparelho mais avançado, você pode fazer uma aquisição multifase, pode fazer até uma angiotomografia 4D, né? Que você tem uma resolução temporal também. Então você faz tem um estudo dinâmico muito parecido com o estudo de angiografia, né? Que você vê a evolução da passagem no meio de contraste ao longo do tempo, não é só uma foto em um momento específico ali da fisiologia da circulação arterial e venosa, né? Então, você tendo uma noção do comportamento ao longo do tempo, você fica muito mais fácil de fazer esse diagnóstico. Então, como geralmente na maioria dos serviços a gente tem só esse tipo de informação, a gente tem que ficar muito atento a esse tipo de sinal radiológico. Esse estudo aqui, ó, que avaliou essas duas características, né, observou uma sensibilidade de 82%, uma sensibilidade boa, mas dá para melhorar, tá? E uma especificidade de 76% e 86%. Foram só 2 examinadores que participaram desse estudo retrospectivo. E por que é importante saber reconhecer esse tipo de sinal radiológico? Né? Porque, segundo esse estudo aqui, por exemplo, 56% dos pacientes com oclusão distal, ou seja, lá na região do T carotídeo, eles apresentaram esse aspecto de pseudoclusão, ou seja, a coluna de contraste não progredia desde a região cervical. Né? Então, mais da metade dos pacientes poderiam ter um falso diagnóstico de uma oclusão da carótida interna na região cervical. Qual que é o problema disso? Porque dependendo do serviço onde você está trabalhando, do seu ambiente de trabalho, se você chega à conclusão de que a oclusão está na artéria, na carótida cervical, você pode excluir esse paciente, por exemplo, de uma trombectomia, né? Então, isso aqui são os critérios de exclusão desse estudo, o estudo DON, né, que ficou bem famoso, de 2018, que aumentou a janela de trombectomia para 24 horas, ou seja, aumentou o acesso, né, ao tratamento para muitos pacientes. E um dos critérios de exclusão é você ter uma oclusão carotídea no segmento cervical. Né? Então, se você conclui de forma incorreta de que a oclusão está lá embaixo do segmento cervical, né? Se for o caso a realidade do seu serviço, você pode estar excluindo aquele paciente de uma possível terapia. Você pode estar comprometendo o cérebro do paciente. Então, diante do que a gente tem disponível, né, da nossa realidade, quais são as melhores opções? Né? O padrão ouro aqui, o cenário ideal é a angiografia. Né? A angiografia é difícil, em muitos serviços você ter um plantão 24 horas por dia, uma disponibilidade de 24 horas por dia para fazer de emergência, uma angiografia. A angiotomografia 4D é bem interessante e tem uma acurácia diagnóstica muito parecida para esse objetivo, né? Em relação à angiografia, mas eu sei que em muitas realidades, né, em muitos serviços, não tem disponibilidade de uma angiotomografia 4D. O pior cenário é a angiotomografia só fase arterial. Né? Tem um estudo esse estudo aqui da Radiology, eles avaliaram um grupo meio heterogêneo, né, para ver qual que é a capacidade de se fazer o diagnóstico com angiotomografia só na fase arterial. Então pegaram um grupo bem heterogêneo, desde neuroradiologistas com mais de 15 anos de experiência até o fellow ali, né, que está no começo da sua experiência prática. E assim, a sensibilidade e especificidade variou absurdamente, né? Sensibilidade de 52% a 96%, assim, que né? Você nem sabe direito o que fazer com o resultado, com o laudo que você recebe desse exame, né? E uma especificidade que variou aí de 33% a 83%. Então, a acurácia diagnóstica variou muito, né? E, dependendo do examinador, ficou muito um resultado inconsistente para você definir a conduta baseado nesse método diagnóstico. E quando você faz a angiotomografia uma fase mais tardia, você já melhora um pouco a situação, né? Você tem uma sensibilidade de 60%, justamente por isso, né? Porque você vai simular uma aquisição um pouco mais tardia da angiografia, evitando que você interprete de forma incorreta que aquela coluna de contraste que não progrediu ali na região cervical, na verdade é devido a uma oclusão lá para cima, né? Lá no segmento intracraniano. Então,
é muito, muito importante, né, ficar atento a essas duas características. Sinais de envolvimento do T carotídeo, não faz sentido uma oclusão carotídea proximal, não permitir que o contraste chegue aqui no T carotídeo, e esse aspecto aqui, né, mais sujo aqui, principalmente pós-bulbo carotídeo, parece uma chama de vela, assim, meio uma vela mais suja, né? E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, compartilhe o vídeo com os colegas que você acha que podem se beneficiar com esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento. E se você ainda não é inscrito no canal, clica aí para fazer a inscrição para não perder nenhum conteúdo e te encontro no próximo vídeo.